Olá, galera americana, parabéns ao Rubro, primeiro jogo da Bezinha, primeira vitória, todo mundo feliz, 3 pontos na tabela, estamos em terceiro lugar, né, por saldo de gols. Só que nem tudo, né, nem tudo é alegria, a gente precisa também fazer algumas avaliações técnicas, né, e ver como que a América vai se comportar até o final dessa Bezinha aí, porque o intuito é sair em primeiro lugar, né? Ser campeão do grupo, vamos dizer assim, e partir para as outras fases e buscar o acesso, que nós precisamos voltar ao lugar que a América nunca deveria ter saído. Bom, não preciso dizer para vocês, né, pessoal? Ajude o canal, é um canal exclusivo que só vai falar do América, deixa aqui o seu like nesse vídeo, deixa a sua inscrição, faça um comentário, seja ele uma crítica, um elogio, não tem problema nenhum. Aqui você tem direito, isso daqui é a voz do torcedor americano. Então fiquem bastante à vontade para fazer os seus comentários aqui no vídeo. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e muito importante, pessoal, me ajuda aí, vamos dar um like. Bem, nós tivemos o América no sábado, 3 horas da tarde, e eu estive presente no estádio, e muitos me pediram aonde consegue comprar o meu livro, o livro que eu fiz, Memórias, né, de um Americano Raiz. É uma história que eu conto desde quando eu tinha meus 4 anos de idade, quando meu pai me levou para assistir o primeiro jogo do América, em 1957, quando o América subiu para a divisão especial do Campeonato Paulista naquela oportunidade. E eu voltei novamente ao Mário Alves Mendonça, o mais antigo ainda, não tinha nem arquibancada, era de madeira. E para assistir, né, esse jogo 58 não, esse já tinha as arquibancadas no Mário Alves Mendonça, estou dizendo o primeiro. E o segundo jogo foi contra o Santos de Pelé em 1958, e isso tudo eu conto aqui nesse livro. E o Pelé acabou de ganhar a Copa do Mundo, né, na Suécia em 1958, e o primeiro jogo em Rio Preto do América foi a convite, né, da diretoria americana da época em convidar o Santos para vir fazer um amistoso, e nada mais, nada menos do que o Pelé presente no estádio Mário Alves Mendonça. E eu fiquei alucinado pelo jogo, né, mas a minha primeira paixão é essa. A minha primeira paixão é América Futebol Clube, está no meu peito, está no meu coração, e eu escrevi esse livro, e deixa o Santos para lá, o Santos da Baixada deixa para lá. Então aqui é o América. Se você tiver interesse em adquirir o livro e ter lá no seu estante, né, forma física, é um livro de 116 páginas, você encontra nos comentários, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link que vai te levar na editora que faz a venda do livro. Eu não tenho nenhuma livraria, a editora que faz as vendas. Então, o link está na descrição desse vídeo e você tem a oportunidade. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo? Eu estive lá no estádio, assisti, né, prestei muita atenção no que está acontecendo com o América. É surpresa, porque o América ficou esse tempo todo sem participar de nenhum campeonato. E ontem a gente matou a saudade, né? Depois de alguns anos matamos a saudade de ver o América disputando um acesso novamente, né? Voltando aos estádios. E a primeira impressão que eu tive logo no início foi bastante promissora, porque menos de um minuto, né, aos 34 segundos do primeiro tempo, num lance da direita, praticamente o primeiro ataque do América, uma bola que sobrou ali para o Weisler, né? Ele está jogando na ponta direita, mas sobrou uma bola ali na esquerda, né, no comecinho do jogo, e ele deu uma fatiada de pé esquerdo, de pé trocado, e jogou na cabeça do Denner. O Denner subiu, ganhou na cabeça do Macaé e o goleiro deles, né, fez uma defesa fantástica. O goleiro deles é o Rafael, e ele fez uma defesa fantástica. Depois, aos 4 minutos, né, teve outro ataque também promissor do América, onde houve um bate-rebate, e o Eric Magnum chuta a bola de uma forma bastante disciplinada. Não tinha como errar, né? Ele bateu a bola para o gol e chutou para a linha de fundo. Ou seja, nós começamos a assistir o jogo do América já achando que o América ia fazer uma grande partida, né? Dar uma goleada, e foi esses 2 lances os mais importantes. Bom, o primeiro ataque do Assis, ele aconteceu no primeiro ataque do primeiro tempo, aconteceu aos 5 minutos e 20, mais ou menos 5 minutos e 18, com chute de fora da área, numa defesa tranquila do Maranhão no meio do gol.
Aos 14 minutos, um cruzamento perigoso do Kelvin pela direita. Houve também um desvio muito perigoso da zaga, né? O João Ataídes escorrega, mas consegue desviar. Ainda bem que a gente, né, se livrou desse lance. Então eles tiveram um lance aos 5 e aos 14. Aos 18, mais uma chance perdida pelo Assisense, que descia perigosamente no começo do jogo. E nessa descida do Kelvin, ele toca no meio da área, a zaga não corta, né? E Pedro Inácio, que é o número 11 deles, acerta a trave. Foi o maior susto que nós tivemos. Aliás, se esse lance não foi aos 18, foi aos 28 minutos. E a bola bateu na trave e foi o primeiro susto e a primeira oportunidade de gol que deixou a gente bastante preocupado. Bom, aos 36 minutos, você vê que não houve muita chance de gol para nenhum dos dois lados. Foi um jogo bastante truncado, a gente entende que é começo de campeonato, a gente entende que é a largada, os dois times né, administrando, se estudando, administrando a parte técnica. Então é um jogo que a gente sabia que ia, pelo menos eu entendia que o jogo ia ser dessa forma. Aos 36, a melhor chance do Assisense, ele aconteceu num lance. O que está acontecendo? O time do Assisense, assim como o América, ele utilizou muito de bolas longas, né, de ligações diretas da defesa para o ataque. Apesar os dois times terem povoado muito o meio de campo. O América jogou praticamente com 5 jogadores no meio de campo. Então foi um povoamento muito forte, né, ficando o nosso centroavante sozinho lá na frente, o Tosatti. Bom, numa desses chutões que o goleiro o Rafael fez, a bola pingou ali perto da área, né, numa escorada de cabeça, e a bola ela veio em direção ao gol e o Maranhão ele teve uma falha muito grande, uma falha clamorosa. O jogador do Assisense conseguiu adiantar essa bola, né, que é o Fernando, centroavante deles, e por um milagre, vamos dizer, por um milagre, o Zé Luiz cortou esse lance milagrosamente, né, do canto direito do Maranhão. Então nós tivemos as melhores oportunidades do primeiro tempo, depois daquela que o América teve de cabeça do Denner ganhando do Macaé e o goleiro deles fazendo uma excelente defesa, nós não tivemos mais grandes oportunidades. Até os 36 minutos a gente passar por esse susto terrível, aos 28 na trave e aos 36. Aos 45 minutos do segundo tempo, nós tivemos outra falta do Danilo em cima do Denner. Aliás, o Denner é um jogador que ele ataca muito pela beirada e pela esquerda, e ele deu muito trabalho para a zaga do Assisense com bolas longas e atuando em velocidade. E o Danilo foi obrigado, o lateral deles, né, o zagueiro deles, foi obrigado a fazer algumas faltas no Denner. Numa dessas, ele fez dentro da área, e o juiz, bem próximo, foi lá e botou na marca de cal. E quem foi indicado para bater? O Lira, que é o nosso meia, que em todas as bolas paradas era o jogador que batia. Escanteio, batia as faltas, quer dizer, o homem da bola parada do América nesse jogo foi o Lira. E ele bateu o pênalti de uma forma perfeita, deslocou o goleiro, né, para o lado esquerdo, e ele bateu no lado direito do goleiro, no pé da trave, lá onde tem a costura, que ali é muito... Eu fui goleiro, eu sei como que é, ali não tem goleiro para pegar. Então ele bateu o pênalti de uma forma muito perfeita e o América conseguiu. Teve um outro lance também, de uma bola que o Zé Luiz, numa batida de escanteio, ele foi apoiar o ataque, pela estatura dele, e uma bola que sobrou para ele debaixo da trave, ele chutou para cima, também foi um lance de gol. Então podemos dizer, o América teve a chance na cabeçada do Denner, né, no cruzamento do Weisman, nós tivemos a chance de um chute do Magno, que ele chutou para fora, nós tivemos essa do Zé Luiz por cima da trave. Mas as duas mais perigosas do Assis, que foi aquela bola que sobrou e bateu na trave, e a outra que o Zé Luiz tirou de cima, praticamente de cima da linha, eu diria que ele marcou o gol. E depois nós tivemos uma outra chance, que foi a chance do gol. Vocês vão ver que no segundo tempo, na análise técnica do segundo tempo, o América sofreu muito. No segundo tempo não tivemos chance nenhuma. Aliás, nenhum dos dois times tiveram muitas chances de gol. Então vamos para a análise do segundo tempo. Bem, galera, no segundo tempo, lembrando, né, no primeiro tempo o Assisense, muito perigoso com descida pela direita, né, através do Kevin com apoio do Macaé,
E no segundo tempo passou, o Macaé, inclusive no segundo tempo, agora que nós vamos comentar, ele passou a ser mais um armador do time do Acisense, mais pelo meio, né? Ele deixou um pouco a lateral ali, foi armar um pouquinho o jogo pelo meio e inclusive deu algumas assistências perigosas. O Kevin, como ele tomou cartão amarelo no primeiro tempo, ele foi sacado pelo treinador, né? O Sérgio Caetano, que é um treinador de 59 anos, nascido ali em Santa Bárbara, já passou pelo Rio Preto duas vezes, já treinou o América também, já passou pelo Catanuvense, Votuporanguense, e, se eu não me engano, ele estava no Guarani, do Guarani, ele foi para um time também do interior e acabou vindo para o Assis, e ele montou até um esquema tático que deu muito problema e dificuldades, pouquinho, né? Então o Assisense é um time bem arrumadinho. E aí o que ele fez? Ele sacou o Kelvin para o segundo tempo, já prevendo, né, um segundo cartão amarelo, e o América votou sem nenhuma modificação e o Quinho apostando ainda no time. Aos 3 minutos, o América faz um segundo gol, porém com uma falta, né? E foi muito bem anulada pelo árbitro, que foi uma falta do Islam em cima do goleiro, né? Mesmo a bola entrando, o lance foi anulado, então aos 3 minutos a gente poderia ter gritado o segundo gol, e só que esse gol não veio. Aos 50 minutos, ou seja, nos 5 minutos do segundo tempo, o Danilo novamente fez uma outra falta, dessa vez no Pedro Tosatti, e toma o cartão amarelo. Quer dizer, Danilo passa a ficar pendurado no jogo. Ele toma o cartão amarelo na sequência, né? O Lira chuta e essa bola fica na barreira, né? Não teve grandes susto através dessa falta. Uma coisa, um detalhe que eu vi muito na América e que o Quinho precisa prestar muita atenção é que a nossa dupla de zaga, que é o Pedro Henrique e o Zé Luiz, eles estão falhando muito nos cruzamentos por baixo. Por cima até que cortaram legal bastante, tem estatura para isso e tal. Mas pelos cruzamentos rasteiros aí a gente assustou bastante. Teve muita falha, espanada, tal, que depois na análise de jogador por jogador a gente vai falar um pouquinho mais disso. E o Lira, né, que é o homem do gol, das bolas paradas, né? É dele escanteio, é dele as cobranças de falta, então ele precisa dar uma aprimorada nesses fundamentos aí do Lira com a bola parada. Aos 57 minutos, numa falha de posicionamento, olha aqui, eu volto a repetir, numa falha de posicionamento do Pedro Henrique, o Macaé, que passou a jogar mais pelo meio, como eu havia dizendo, mais centralizado, ele deu uma assistência para o Murilo chutar cruzado, o que obrigou o Maranhão a fazer uma defesa fantástica. O Maranhão, durante o jogo todo, essa foi a única defesa que ele fez de forma que a gente diria assim, uma grande defesa que merece todos os elogios. Não teve grandes defesas durante o jogo, mas essa realmente salvou muito o América, além daquela bola na trave e daquele corte de Zé Luiz no Fernando, que é o centroavante deles na falha do Maranhão. Então esse lance foi um dos lances perigosíssimo, o América poderia ter tomado um gol de empate. Aos 58 minutos, o Islam toma um cartão amarelo. Esse cartão amarelo, lá na frente, fez muita diferença. E na cobrança, a bola atravessa toda a área do América, que por pouco não oferece um gol para o Assisense. Por quê? Porque tem uma bela de uma espanada. Se tem um centroavante ali atento, com certeza ele faria o gol e empataria o jogo. Então, nas bolas paradas, nos cruzamentos rasteiros, nós precisamos tomar muito cuidado. Quinho, está na hora de dar uma ajeitada nessa dupla de zaga aí por baixo, porque por cima tudo bem, a gente sente que está bem treinadinho, mas por baixo está precisando dar uma acertada nisso aí. Aos 59, a primeira troca do América, né, entra o Cicinho no lugar do João Ataíde, a gente já percebeu que o João Ataíde realmente estava um pouco cansado, ele colocou o Cicinho, a primeira substituição do América. Aos 61 minutos, mais um amarelo para o Assisense, dessa vez para o Brian, número 5, e uma arrancada do Denner. Você vê que o Denner sempre caçando cartão, porque ele quebra a linha mesmo. E é um jogador nosso que é dos velhos, né? Se eu não me engano, ele tem 27 anos. Então é um dos jogadores autorizados a vestir a camisa do América, que tem, né, mais de 23 anos. Aí o Lira bate e a zaga tira de cabeça sem problema nenhum. Aos 66 minutos, escanteio para o América pela esquerda, o Lira novamente, né, vai lá, bate, Pedro Henrique escolhe e Denner não consegue finalizar. Na sequência, e já com a bola nas mãos do goleiro, né, Rafael,
O Fernando, que é o centroavante, que foi dar um apoio para a defesa no cruzamento do Danilo, no escanteio do Danilo, ele dá uma cotovelada no Zé Luiz, o nosso zagueiro, que também foi lá para, né, tentar fazer o gol de cabeça. O Zé Luiz, ele tomou uma cotovelada, caiu no chão, tudo, e o Bandeira viu o lance, acusou o lance para o juiz, e o juiz foi lá e deu o cartão vermelho, expulsando o jogador Fernando, que é o centroavante deles. Aqui, eu quero só me atentar a um detalhe. A bola não estava sendo resposta por um tiro de meta, a bola não tinha saído, a bola estava dominada na mão do goleiro, que sobrou na mão dele, ele pegou, a bola estava em jogo. Se ele foi soltar a bola e o centroavante deles, dentro da área, fez essa agressão no Zé Luiz, isso aí merecia um pênalti. Eu até agora não entendi essa regra. A bola em jogo, que ela está em jogo, ela está na mão do goleiro, mas está em jogo. Na mão do goleiro, em jogo, e o jogador adversário é expulso com cartão vermelho, caracteriza a falta, e falta dentro da área é pênalti. Então aí o América poderia ter feito o segundo gol, e foi uma das únicas chances que apareceram no segundo tempo, e a gente perdeu essa oportunidade, na minha opinião, um erro da arbitragem. Aos 68 minutos, né, 2 minutos após isso aí, do Fernando, que é o centroavante deles, o Islam, gente, ele faz uma falta totalmente desnecessária no meio de campo e toma o segundo amarelo. Ele tomou o primeiro amarelo, né, quando eu falei lá no primeiro tempo, e no segundo tempo ele puxa esse cartão amarelo aí pro lado dele e automaticamente ele tomou um amarelo, ou vermelho. O América poderia terminar o jogo jogando com um jogador a mais, por essa besteira do Weisman, que não foi um mau jogador, jogou até muito bem, mas ele provocou essa expulsão e deixando o América em igualdade numérica, né, com o time do Assis. E aos 91 minutos, o Cauã também, que entrou na América, também toma esse cartão amarelo. Então são alguns detalhes que o Quinho precisa trabalhar bastante no América, que é a parte emocional, que é muito importante. Só repetindo, a gente sabe que é uma estreia, a gente sabe que é o primeiro jogo, mas precisamos ficar atentos nisso aí. Aos 93 minutos, já nos acréscimos, Samuel dá um corte no Biro. O Biro, eu já senti que o Biro, ele estava um pouco cansado. O Samuel deu um corte no Biro e a bola cruza perigosamente toda a área. O Zé Luiz tenta cortar, ele deu uma espanada, que se tem um jogador ali atrás dele, ou próximo dele, do Assisense, aos 93 minutos, faltando 2 minutos para acabar o jogo, a gente poderia ter sofrido um empate. Então, Quinho, essa bola rasteira dentro da área do América precisa ser um pouquinho melhor trabalhada. E faltando 30 segundos, a hora que eu olhei no relógio, estava 4 minutos e meio de acréscimo, eu falei, 30 segundos já vamos comemorar a vitória. Acontece que o jogador sozinho, o Brian sozinho, ele torce o joelho e cai. O juiz paralisa o jogo para o atendimento. Ao invés dele dar, na reposição da bola, ele dá mais 30 segundos e terminar o jogo, ele deu quase 2 minutos de acréscimo. E aí, meu amigo, faltando esses 2 minutos que ele deu, ou 1 minuto a mais que ele deu, houve uma jogada pela ponta esquerda, né, pela beirada esquerda ali do Assisense, e o Cicinho, que havia entrado, né, no lugar do Ataídes, ele fez uma falta no limite da área. Mais um passo, eles conseguiriam fazer um pênalti no último lance do jogo. Felizmente, o juiz deu a falta fora da área, estava bem próximo, bem no limite, mas acertadamente ele deu a falta, e na batida da falta, o Assisense perdeu a grande oportunidade de empatar o jogo, e a gente saiu vencedor, que após esse lance, ele terminou o jogo, aí nós partimos para o abraço e vamos comemorar. Bem, pessoal, resumindo então o que foi essa partida de futebol, no meu ponto de vista, o América teve 3 oportunidades claras de gol contra 4 do Assisense. Então o resultado para nós realmente, na minha opinião, foi justo? Sim, foi justo. Jogamos em casa, jogamos com raça, tudo, mas poderia ter sido um empate, tá? Nas 3 chances do América, uma delas foi a cabeçada do Denner, naquele cruzamento do Weisman com menos de 30 segundos. O segundo lance foi aquele do Zé Luiz aos 38, que ele chutou por cima da trave, numa bola que ele poderia muito bem ter colocado para dentro da rede ali. E o terceiro foi o pênalti marcado, onde resultou o gol. Agora, as 4 oportunidades do Assisense
Foi a bola na trave, os 18 minutos pelo Pedro Inácio, a falha do Maranhão, que o Zé Luiz milagrosamente salvou o gol deles, e aquela bola cruzada, onde ele recebe uma bola, né, o Murilo recebe uma bola, bate cruzado, e o Maranhão faz uma excelente de uma defesa. E o último lance que eu até citei, que foi o cruzamento rasteiro do Samuel, que passou toda a área, onde o Zé Luiz ele espanou a bola e a gente poderia ter tomado o gol. Então, chance clara, 3 para o América e 4 para o Assis. E eu também analiso 2 defesas nesse jogo. Você vê como o jogo foi bem truncado e mais no meio de campo. Durante o jogo, nós vimos 2 defesas fantásticas dos goleiros. A primeira defesa do goleiro do Assisense, né, o nosso amigo Rafael, ele fez uma defesa na cabeçada do Dênio que eu considero uma defesa milagrosa. Uma defesa, não fez mais. Por parte do América, houve uma defesa numa batida do Samuel, uma batida cruzada, onde o Maranhão também fez uma defesa fantástica e milagrosa. Então, defesa boas de goleiro, vimos 2. Uma parte do América e uma parte do Assisense. Bom, cartões amarelos. O América tomou 4 cartões amarelos, o Assisense tomou 5 cartões, 1 cartão a mais. Cartão vermelho, 1 para cada lado, né, que foi a expulsão do Fernando, que é o centroavante deles, com a cotovelada que ele deu. E o outro foi do Weisman, que fez 2 cartões, tomou 2 cartões amarelos e foi expulso. Substituições, o Quinho fez as 5, né, que depois nós vamos ver na análise de jogador por jogador, enquanto que o Assis fez 4, ele segurou até o final a última substituição e não houve necessidade. Então, bom pessoal, depois a gente vai falar de jogador por jogador, fazer análise técnica de cada um deles. Então, até lá.